Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, para mais uma aula de Geografia Regional, Ziriguidum, sexta-feira, antes do Carnaval. Estamos aqui gravando mais uma aula para a galera que está prestando os nossos concursos por aí no estado de Mato Grosso, certo? Pessoal, é uma das últimas aulas que eu vou gravar, essa aqui é a penúltima, só falta essa aqui, e a parte de eu gravei uma aula só de exercícios, bem geralzão mesmo. Com isso aqui eu fecho a parte de economia. Lembrando que eu já gravei a parte de agropecuária, certo? Isso aí já está tudo ok. Tudo bem? Então vamos lá, vamos trabalhar. Gente, eu vou começar pela indústria, porque sinceramente falando, de repente, eu sou muito franco nisso, vocês podem até de repente achar que a aula vai ser meio superficial. E de certa maneira é. Porque eu não vou me aprofundar assim em falar, olha, em tal município fica tal frigorífico, olha lá que bom é Araputanga, a Leite Nenê, Nova Canaã do Norte, ó, aquele, como é que é o nome daquele negócio de frango, Anhambi, lá em Tangará da Serra, lá a Sadia está em Lucas, Mutum. Não vou. A gente vai fazer um apanhado de indústria, moçada, para a galera ter um perfil, porque Mato Grosso não é o nosso perfil. Não é que não tem, mas não é a nossa praia. Você entendeu? Então a gente vai tentar dar o apanhado geral para vocês, as características básicas do que a gente tem no setor industrial em Mato Grosso. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente fala... Perdão. Quando a gente fala em industrialização, a gente geralmente fala em 3 tipos de industrialização. Quais são? Você pode ter uma industrialização clássica, que é aquela galera que veio da primeira, segunda revolução industrial, quer dizer, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Alemanha, papapá. Você pode ter uma industrialização planificada, que é aquela típica dos países socialistas. O melhor exemplo na história é a União Soviética, a ex-União Soviética. E você pode ter uma industrialização tardia ou retardatária, que é aquela que aconteceu depois. Essa é a nossa. A nossa industrialização é do tipo tardia ou retardatária. E ela é baseada num modelo conhecido como substituição de importações. Ô Marcelo, o que é isso? Gente, eu já falei para vocês que a disciplina mais importante é a língua portuguesa. Se o cara falou que o modelo é substituição de importações, o que significa isso? É exatamente o que você está pensando. É substituir o produto importado por um produto fabricado aqui no Brasil. É isso, certo? Você substitui o produto importado por um produto fabricado aqui. Tranquilo. Só que aí tem um pepininho. Que pepininho é esse? Pessoal, o pepininho é o famoso know-how. Marcelo, o que é know-how? Know-how significa saber como fazer. Por exemplo, quando uma pessoa sabe, por exemplo, tem manha para designer de games, o cara é bom em videogame, papapá, você diz que ele tem know-how para aquilo. Ele sabe como fazer aquilo. Certo? Beleza? Então, qual é a sacada? A sacada é a seguinte. A gente quer, nosso modelo, substituir o produto importado por um produto fabricado aqui. Só que aí é o seguinte, se nós tivermos o know-how, ou seja, se nós soubermos como fazer, então uma empresa brasileira vai fazer, sem problema. Agora, se nós não tivermos o know-how, ou seja, se nós não soubermos como fazer, como é que eu vou substituir um produto importado por um produto fabricado aqui? Se eu não sei como fazer, aí você terá que trazer uma filial de uma multinacional, de uma transnacional. Por exemplo, o Brasil sabia fazer bebida? Sabia. Pessoal, a Boêmia é de 1853, a Brahma é de 1888. A gente sabia fazer cerveja. A gente sabia fazer roupa? Sim,
Hering é de 1880, certo? A gente sabia fazer tipo manteiga, tal, laticínio. Sim, manteiga aviação é antiga para burro, a gente sabia fazer isso. Então, esse tipo de coisa a gente sabia fazer. Então, nós substituímos o produto importado por um produto fabricado aqui. Agora, o Brasil sabia fazer automóvel? Não. Nós não tínhamos a tecnologia, não tínhamos o know-how, nós não sabíamos fazer automóvel. Então, o que nós tivemos que fazer? Trazer uma filial da Volkswagen para o Brasil. Que todo mundo sabe que a Volkswagen é alemã. Então, veio uma filial de uma multinacional para cá, para a gente fabricar carro. E a mesma coisa vale para Fiat, Toyota, General Motors, Ford, etc., para todas elas. Então, o nosso modelo foi esse. É um modelo de substituição de importações. Certo? Beleza? Muito bem. Aí tem mais uma coisa. Antigamente, quando alguém chegava para um empresário e perguntava assim, ô fulano, o que você acha que é importante ter numa determinada região para que você considere viável implantar uma indústria ali? Quais são os pré-requisitos? O que tem que ter? Geralmente, o pessoal respondia o quê? Mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima, energia e transportes. Pessoal, sem isso aqui, não vai. Não vai. Certo? Você tem que ter isso aqui, ou pelo menos tinha que ter isso aqui. Era uma coisa primordial, certo? Tinha que ter isso aqui. Isso explica, e porque não é obra da divina providência do acaso, isso explica por que São Paulo tem que ser o estado mais industrializado do Brasil, pessoal. Tem que ser, presta bem atenção. Gente, o que vocês acham que vale mais a pena? Ter 15% do mercado consumidor de São Paulo ou 80% do mercado consumidor de Mato Grosso? Vocês sabem a resposta, 15% de São Paulo. Pessoal, São Paulo tem 44 milhões de habitantes. 15% de São Paulo, pelo amor de Deus, gente, são 7 milhões de consumidores quase. Mato Grosso tem 3 milhões e 300 mil habitantes. 80% do nosso mercado consumidor é 2 milhões e meio. Então é melhor ter 15% de São Paulo. E isso por quê? O salário médio pago lá para o trabalhador é maior que o nosso, o poder de compra é maior, então é melhor lá. Então, antigamente, isso era muito claro. E aí você também tem mais uma coisa que explica isso, certo? Por exemplo, o ciclo da mineração, ciclo do ouro. Onde que ficou concentrada a maior parte da riqueza? São Paulo. Ciclo do café. Qual foi o estado que mais ganhou dinheiro e acumulou capital com esse ciclo? São Paulo. Então, isso também explica por que São Paulo tem que ser o estado mais industrializado do Brasil. É tranquilo. Agora, veja bem. Tudo isso que eu falei aqui, tudo isso aqui, continua sendo importante. Claro que é importante. Matéria-prima, mercado consumidor, energia, isso é importante. Certo? Mas hoje, nós vivemos outros tempos. Hoje você tem a globalização, você tem o meio técnico, científico, informacional, você tem os sistemas de rede, certo? Então, isso mudou. Então, hoje, quando você vai conversar com um empresário, um empreendedor, sobre o que ele considera necessário ter numa área, para que ele considere viável investir ali, hoje ele também responde o quê? Eu quero incentivos fiscais, mão de obra barata, sindicatos menos organizados, leis trabalhistas mais brandas, menos rígidas. Eu quero. Porque, veja bem, pessoal, o fato de São Paulo ter tido isso aqui, de São Paulo, no começo, concentrar isso aqui no Brasil, levou à ideia que nós temos de uma concentração da atividade industrial. Foi uma economia de aglomeração. Então, a indústria ficou muito concentrada em São Paulo, muito concentrada. Certo? O problema é que, ao longo do tempo, com a concentração em São Paulo, o que aconteceu? São Paulo saturou.
Significa os terrenos ficaram mais caros, a mão de obra mais cara, o tráfego urbano saturado, os sindicatos mais organizados. Então, a partir de um determinado momento, o pessoal resolveu sair. Então, hoje o que está acontecendo no Brasil, e é muito positivo, é uma desconcentração da atividade industrial. Uma desconcentração. As indústrias estão buscando novas áreas em busca de vantagens competitivas, que tem a ver com isso aqui. Por exemplo, que indústria que não quer incentivo fiscal? Que indústria que não quer, por exemplo, que a prefeitura doe um terreno para ela? Faça terraplanagem, coloque energia e água na porta, isenção de IPTU. Pô, o cara quer. Certo? Hoje o pessoal visa um pouco isso, certo? Ou até muito isso. Então, hoje o que está acontecendo é que, com as indústrias saindo, nós estamos vivendo um processo conhecido como deseconomia de aglomeração. É uma desconcentração da atividade industrial. Por exemplo, pessoal, todo mundo aqui, todo mundo sabe o que é o ABCD lá em São Paulo. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. É o maior polo industrial da América Latina. É o ABCD. Muito bem. Certo? Agora presta bem atenção. Ele ainda é o maior polo industrial da América Latina. Muito bem. Pessoal, por favor, me explica uma coisa. Por que a Hyundai foi para Anápolis, em Goiás? A Mitsubishi foi para Catalão, em Goiás. A Chrysler Fiat está montando o Jeep Renegade em Goiânia, Pernambuco. A mais nova fábrica da Ford está em Camaçari, na Bahia. Uma nova unidade da General Motors, tem aí 20 anos, está em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Certo? A Renault está na Grande Curitiba, que também tinha a Audi e a Chrysler. A Nissan foi para Resende, no Rio de Janeiro. A Citroën Peugeot está em Porto Real, também no Rio de Janeiro. A Honda foi para Sumaré, a Toyota para Indaiatuba e a Mercedes para Iracemápolis, tudo em São Paulo. Por que ninguém mais vai para o ABCD? Porque está saturado. O pessoal está em novas áreas. Então isso cria uma deseconomia de aglomeração, uma desconcentração da atividade industrial. Ah, Marcelo, e Mato Grosso? Aí é que tá, cara. Mato Grosso não é um polo atrativo para isso, pelo menos nesses setores. Por isso que a coisa é mais limitada. Mas que o pessoal busca hoje isso, busca, certo? Aqui, ó. Moçada, Mato Grosso, tá? Conta com aproximadamente, contava 7.200 indústrias, certo? Segundo os últimos dados que eu peguei do IBGE. Quais são os segmentos representados? Aqui, ó. Fabricação de produtos alimentícios e bebidas, 46%. Fabricação de produtos de madeira, 21%. Fabricação de coques, combustíveis e produção de álcool, 8%. E minerais não metálicos, principalmente calcário, 6%. Então, se você somar isso aqui, ó, 46, 21, 8, 6, 67, 75, 81. 81% de toda a indústria do estado de Mato Grosso está concentrada em 4 setores. 4 setores. 81%. Pessoal, isso não quer dizer que a indústria em Mato Grosso é desprezível. Não, mas o nosso perfil é o seguinte. Quando você trabalha em indústria, você divide a indústria em indústria de base ou de bens de produção, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo, duráveis, não duráveis e semiduráveis. O que é a indústria de bens de produção? Indústria de base. A indústria de base tem esse nome porque ela é a base para que as outras possam vir. Se você não tiver ela, as outras não vêm. Então, a indústria de base é siderúrgica, petroquímica, metalúrgica, tá? E aqui nós temos uma, cimento, que é base para a construção civil, é a indústria de base. Tá? O que é a indústria de bens de capital? São as indústrias de máquinas e equipamentos.
São as indústrias que fabricam máquinas que serão utilizadas na produção de outra coisa. Tá? Se você me permite, perdão, só para mostrar para você, e lá vou eu, né? As viajadas do Marcelo, lá vamos nós. Mas eu não gosto de deixar sem mostrar. Então, peraí. E não é merchandising aqui não, hein? Vamos lá. Peguei a Coca-Cola, porque todo mundo conhece, é tranquilo, não vai dar chabu. Então é assim. Pessoal, como vocês estão vendo aqui, quero que vejam, né? Isso aqui é uma linha de produção de bebida, tá? É uma fábrica da Coca. Só que como vocês estão vendo aqui, laranja, os caras estão engarrafando Fanta. Tudo bem? Beleza. Pessoal, perceba que bem aqui as garrafas estão vazias. Mas aí elas entram dentro desta máquina e elas saem aqui cheias, envasadas. Certo? Muito bem. Pessoal, a pergunta é, tá aqui uma fábrica da Coca-Cola, os caras estão engarrafando Fanta, beleza. Pessoal, por acaso, foi a Coca-Cola que fabricou essa máquina aqui? Não, Marcelo, a Coca-Cola comprou essa máquina de uma outra empresa. Mas esta máquina é um produto industrializado? Claro que é, Marcelo, olha aí, ainda. Mas ela está sendo usada para fabricar outra coisa, que é o refrigerante. Certo? Então, isto aqui é um bem de capital. Essa máquina é um bem de capital. Ela é usada na fabricação de outra coisa. Você entendeu? Isso aqui também não é muito a nossa praia. Certo? Beleza? Aí, você tem também os chamados bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, motocicletas, aparelhos eletrônicos, etc. Semiduráveis, roupa, calçado, vestuário, calçado, e não duráveis, bebida, alimento, higiene, limpeza e por aí vai. Pessoal, como vocês perceberam, especificando os setores da indústria, vamos ser francos, a vocação de Mato Grosso é muito voltada para os bens de consumo semiduráveis e não duráveis. Por quê? Porque o forte do nosso estado é o setor agropecuário. Nós temos uma forte ligação com o setor agropecuário. Você tem soja, você tem algodão, certo? Você tem a pecuária, gado bovino. Então, o que acontece? Você tem soja, óleo de soja. Então, a indústria é de óleo de soja, mas é não durável. Você usou na cozinha, acabou, pronto. Você tem água em Mato Grosso, porque tem muito rio. Então dá para ter Coca-Cola, dá para ter Ambev, dá para ter Marajá, Guti-Guti, beleza. Bebida é não durável. Você tomou, bebeu, acabou. Você tem algodão, então dá para ter o quê? Tecido, fabricação de tecido, vestuário é não durável, semidurável. Você entendeu? Então esse é o nosso perfil. Então nós não temos indústrias de grande valor agregado. Indústrias que fabricam produtos de grande valor agregado e que têm uma cadeia produtiva maior. Por exemplo, imagine se Mato Grosso tivesse uma indústria automobilística. Se a gente tivesse uma montadora de automóveis aqui, significa que a gente também teria que ter indústria de autopeças, certo? E como você está montando um automóvel, aço, você teria que ter uma siderúrgica. Então você gera uma cadeia produtiva muito mais ampla. E você fabrica um produto de maior valor agregado, que é o automóvel. Marcelo, como assim maior valor agregado? Meu querido, presta atenção. Olha aqui, ó. Eu vou pegar, hein? Desculpa, voltei. Ele está no silencioso, mas eu fui pegar. Está aqui meu celular, tá? Pessoal, isso aqui é um bem de consumo durável. A gente só troca de ano em ano porque você quer um modelo mais novo, tá? Mas que ele dura, tá? Muito bem. Moçada, isso aqui tem aço, tem o LED aqui, tem componentes eletrônicos lá dentro, beleza, muito bem. Você acha que esse aqui, o modelo 2018, vai ser mais caro ou mais barato que o 2017? Ah, mas vai ser mais caro. Por quê? Ah, porque tem uma nova câmera de tantos megapixels, ah, porque tem uma nova tela touch, ah, porque é um novo LED, ah, porque é mais fino, uma bateria de maior duração. Ou seja, o que você está agregando no produto?
tecnologia, inovação. Então, por isso que esse celular aqui, modelo 2018, vai ser mais caro que o 2017. Todo mundo entendeu? Beleza. Agora, ano que vem, meu caro, 1 grão de soja é 1 grão de soja. O que mudou nele? O quê? 1 quilo de carne bovina, certo? De picanha, é 1 quilo de picanha. É claro que eu não estou dizendo que o preço não pode oscilar, claro, depende do mercado, mas o que eu estou dizendo é que você não agrega valor. Você não agrega. Então a vantagem está em quem produz o produto de alta tecnologia, certo? Automóvel, motocicleta, eletrodoméstico, produto eletrônico e por aí vai. E essa não é a nossa praia. Definitivamente não é. Por isso que o que nós temos em Mato Grosso é principalmente isso aqui. Bebida, frigorífico, alimentos, laticínios, têxtil, vestuário. Está aqui. O único exemplo de indústria de base. Cimento. Que nós temos em Mato Grosso. Porque nós temos muita matéria-prima, calcário. E aí vocês sabem que é o Grupo Votorantim, que tem uma fábrica lá em Nobres e agora nova aqui na Guia. Certo? Higiene e limpeza, artigos de couro, sucro alcooleiro, que é o pessoal do açúcar, Barra Álcool, Itamaraty, Coprodia, certo? Borracha e plásticos, derivados de aço. Isso você tem aqui pronto. Então, o nosso perfil da indústria é esse. E quais são os principais polos industriais do estado? Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande. São os 3 maiores polos industriais. Certo? Tudo bem? Então, eu não vou ficar falando para vocês, a tal cidade tem tal indústria, a Comaju está em Jucimeira, eu não vou ficar. Vocês sabem, é mais resumido, nós estamos colocando os principais setores, os principais polos industriais, claro que vocês têm novos polos, hoje, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sinop, tem unidades industriais, claro que tem. Mas não por coincidência, as 3 maiores cidades do estado são os 3 principais polos industriais. Tá joia? Beleza? Agora, eu vou passar para cá. Vai ser o transportes? Transportes. Como é que funciona isso? Pessoal, é o seguinte. Quando a gente vai falar de transportes, eu tenho que fazer uma série de perguntas, certo? Para poder ter uma análise muito clara do que é melhor para mim. Certo? Então vamos lá. Transportes. Qual é o tamanho e o volume da carga que eu vou transportar? Qual é? Eu tenho que saber. Grande, pequena, etc. E tal. Qual é o valor da carga? Certo? Qual é a natureza da carga? Marcelo, essa parte aqui eu não entendi muito bem. A natureza da carga, como é que é isso? Você entendeu sim, meu querido? Qual é a natureza da carga? Ou seja, ela é perecível? Não perecível. Inflamável. Tóxica. Radioativa. Explosiva. O que ela é? Eu tenho que saber. Porque dependendo como for, eu tenho que transportar de um determinado jeito. Eu tenho que ter todos os cuidados possíveis com aquilo ali. Certo? Qual a distância a ser percorrida? Eu tenho que saber. E qual o tempo que eu tenho para entrega? Pronto, é isso. Você tem que responder essas 5 perguntas básicas para definir o que é melhor para mim. Por isso que eu pergunto, você já viu alguém transportando soja de avião? Já viu? Não, Marcelo, primeiro que, poxa, o valor é baixo, vai ocupar um volume, uma área do caramba, certo? Pô, não vale a pena, pô, muito caro. Exatamente. Exatamente. Certo? Você não vai transportar. Então você tem que avaliar todas essas variáveis para você ver o que é melhor para você. Certo? Agora, quando a gente fala de transportes, gente, uma coisa é batata, e aqui você vê a diferença. Certo? Tá ok? Nós, historicamente aqui no Brasil, nós tivemos uma ênfase, uma priorização brutal do setor rodoviário. Isso tem muito a ver com a industrialização do Brasil. E nós vamos mostrar depois. Mas nós priorizamos o setor rodoviário. Perceba que os países de maior dimensão, pessoal, países de dimensão continental, o nosso parâmetro de comparação
é Austrália, Canadá, Rússia, China, Estados Unidos. É aí que a gente tem que se comparar. Não dá para ser com o Japão, não. O Japão é pequenininho. Dentro de Mato Grosso cabe 3 Japão. Não é. Então, os países de grande extensão territorial, eles priorizam a ferrovia, que é o meio de transporte superficial terrestre mais barato. Mais barato é a ferrovia, certo? Então eles priorizam isso. Ah, mas por que você não está falando de navegação fluvial? Não, o negócio de rio nós vamos ver depois, depende, tá? Mas a ferrovia é mais barata. Nós não, nós priorizamos a rodovia, em detrimento dos outros, que é o meio de transporte superficial mais caro que tem. Mas isso tem a ver com a nossa política industrial. Agora, no caso das ferrovias brasileiras, pessoal, a nossa malha ferroviária, aqui ó. Primeiro, o índice de eletrificação é muito pequeno. Como assim, Marcelo? Cara, é locomotiva diesel. Gente, eu acho que todo mundo aqui sabe que trem-bala é elétrico. Ele não é movido a gasolina ou a diesel, ele é elétrico, não polui. Certo? O nosso índice de eletrificação da rede é muito pequeno. A rede é mal traçada, mal distribuída, concentrada no litoral, e você ainda tem o uso de bitolas variáveis. Isso significa que muitas vezes um ramal não pode fazer conexão com o outro, por quê? Porque a bitola não encaixa. Então a locomotiva que anda em um não anda no outro. E para você ter uma ideia da diferença, olha só, essa é a malha ferroviária dos Estados Unidos. Perceba, pessoal, não estou querendo comparar o país, é uma questão de prioridade de política de transportes. Perceba que a grande preocupação dos estadunidenses foi interligar o país com ferrovia. Chicago é o nó ferroviário dos Estados Unidos. Daqui você vai para qualquer lugar dos Estados Unidos por ferrovia, você vai. E é um vagão confortável, tipo poltrona de avião, você pode comprar uma cabine com cama para você dormir, pode, sem problema nenhum. Agora, o nosso caso, qual era a prioridade? Interior, litoral, interior, litoral, interior, litoral, interior, litoral. Por quê? Porque a nossa produção sempre foi voltada para o mercado externo. Ciclo do açúcar, ciclo do café, certo? Se bem que no ciclo do açúcar não tinha, mas açúcar, café, minério de ferro, tal. Mercado externo. Mercado externo, então a prioridade não foi interligar o país, é sempre aqui para o porto, aqui para o porto. Muito diferente disso aqui, que é o modelo dos Estados Unidos, certo? Então hoje a nossa malha ferroviária está assim, certo? Extremamente concentrada no litoral, certo? Mal traçada. E no nosso caso, o que pega? Mato Grosso. Primeiro, Ferronorte, ou Ferrovia Norte do Brasil. Pessoal, ela foi idealizada, ela foi criada. A lei que criou essa ferrovia, né, que previa essa ferrovia, ela é de 1976, do então deputado Vicente Emílio Vuolo, certo? Foi conhecido como o homem da ferrovia, foi o grande sonho da vida do Dr. Vuolo, certo? Então, essa ferrovia era projetada para vir para cá, mas foi na década de 80 que o empresário Olacir de Moraes, certo, conseguiu a concessão para ela no governo Sarney. Tá? E aí o objetivo era Porto Velho, Santarém, Rondônia, Pará, passando por Cuiabá, conectando com as ferrovias paulistas S.A. em Santa Fé do Sul até o Porto de Santos. Essa concessão para o Dr. Olacir originalmente era de 90 anos. Posteriormente, o controle acionário foi passado para a América Latina Logística, o Grupo Brasil Ferrovias. E agora ela é nomeada como América Latina Logística Malha Norte S.A. Certo? Isso de acordo com deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, como é que funciona? É assim. Pessoal, essa aqui é uma ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, entre as cidades de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, e Santa Fé do Sul, São Paulo. É aqui que os trens fazem a conexão com os trilhos que vêm lá de São Paulo.
para ir para o Porto de Santos, certo? Para entrar aqui em Mato Grosso, ela vem por Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, passa por Alto Taquari, Alto Araguaia, Itiquira e agora já está em Rondonópolis, onde tem o que a turma chama de um porto seco, um terminal, certo? Em Rondonópolis. A turma está esperando até hoje descer para Cuiabá, tá? O objetivo é escoar a produção nossa diretamente para o Porto de Santos. Então, esta ferrovia, hoje, ela está em operação. Então, você pode dizer que é o único ramal ferroviário que existe dentro do estado de Mato Grosso. É esse aqui. Certo? Beleza? Muito bem. Agora, isso aqui é um outro projeto. O que a turma chama de ferrovia transoceânica, ou transcontinental, ou bioceânica, certo? Foi incluída no Plano Nacional de Viação de 2008. E o objetivo qual era? O objetivo é sair lá do Porto do Açu, lá no Rio de Janeiro, passar pelo Brasil Central e chegar até o Peru, certo? Até o Peru, para atingir o Pacífico. Então, uma ferrovia que vai cortar toda a América do Sul, do Atlântico até o Pacífico. Mas só tem 2 países envolvidos, nós e o Peru. Certo? Muito bem. Pessoal, vocês sabem muito bem que essa ferrovia, os chineses estão de olho nela. Claro que estão. Porque com ela, os chineses vão ter acesso, aqui através do Peru, à nossa produção agropecuária. Isso é bom para eles, isso é barateia. Não tem mais que nem dobrar o Cabo Horn, nem passar pelo canal do Panamá. Você já sai direto por aqui e vai para a China. Então, barateia. Agora, isso aqui é um projeto, certo? Se bem que os chineses anunciaram há 2, 3 anos atrás que eu investi cerca de 50 bilhões, não lembro se é de dólares ou reais, aqui no Brasil em infraestrutura e logística, justamente para garantir o acesso deles ao nosso mercado de commodities, de matéria-prima. Então isso aqui é um projeto, por enquanto ainda não saiu do papel, certo? Ainda não saiu. Tá joia? Tudo bem? Então, esse é um outro possível ramal ferroviário que beneficiaria o estado de Mato Grosso. Marcelo, não passaria por Cuiabá? Não, a visão aqui é Lucas do Rio Verde. Tá? Tudo bem? Beleza. Aí que vem rodovias. Pessoal, como eu falei para vocês, está aqui o doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Certo? Para você ter uma ideia, na década de 20, o presidente Washington Luiz já adotava como programa de governo, lema, governar é abrir estradas. A prioridade é a rodovia. Mas no governo do doutor Juscelino Kubitschek, você se lembra que ele adotou o plano de metas, lembra? 50 anos em 5, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E um dos dilemas que o doutor Juscelino tinha é que, quando ele assumiu o governo, o Brasil já tinha bens de consumo não duráveis, bens de consumo semiduráveis, indústria de base, mas não tinha a indústria de bens de consumo duráveis e os bens de capitais. E por que a gente não tinha? De novo, know-how. A gente não sabia como fazer. E como a gente não sabia como fazer, qual foi a solução para substituir o produto importado por um fabricado aqui? Trazer a filial da multinacional. Está aqui. Olha o doutor Juscelino aqui abrindo a Belém Brasília. Certo? Está ele aqui, ó, na cabine do caminhão. Presidente da República. Certo? Agora, pessoal, veja bem. Você, se fosse dono de uma empresa de automóveis, uma montadora, uma fábrica, e você foi estimulado, convidado pelo governo de um determinado país a montar uma fábrica lá. E você fala, não, tudo bem, eu vou montar uma fábrica lá, vamos ganhar dinheiro, tal. E aí, quando você vai montar a fábrica, o presidente daquele país diz assim, pessoal, como meta do nosso governo, nós vamos priorizar as ferrovias. Você vai parar e vai falar assim, opa, peraí, mas presidente, o senhor me convidou para montar uma fábrica de automóveis aqui, pô. O senhor vai priorizar ferrovia? Eu vou vender carro para quem? Eu vou vender caminhão para quem? Você está maluco?
Se o senhor está dizendo, está me convidando, está me estimulando a montar uma fábrica de automóveis no Brasil, o senhor tem que priorizar a rodovia. É a rodovia, pô, porque nós temos que vender combustível, temos que vender pneu, eu tenho que vender carro, tem como vender autopeça se o carro quebrar. É a cadeia produtiva do setor automobilístico. E o senhor me fala que vai priorizar a ferrovia? É por isso que você viu naquele quadro lá atrás que 78% da rede de transporte no Brasil é rodoviária. Porque a prioridade dada ao setor automobilístico, certo? E a rodoviarização do Brasil é absurda. Então, o nosso negócio é rodovia. Agora que nós estamos tentando mudar um pouco, mas é rodovia. Isso como política industrial do governo. Certo? Beleza? E aí, onde que nós vamos cair? Vamos lá. Olha, eu vou explicar para vocês aqui primeiro, que é assim. Moçada, aqui no Brasil, a coisa funciona assim. Toda rodovia que tem origem no Distrito Federal, tomando a direção norte como referência e com a numeração crescente no sentido horário, é uma rodovia radial de prefixo 0. 0 é o prefixo dela. Toda rodovia traçada no sentido longitudinal, certo? Com a numeração crescente do litoral para o interior, é uma ferrovia longitudinal de prefixo 1. Toda rodovia traçada no sentido transversal, com a numeração crescente do norte para o sul, é uma rodovia transversal de prefixo 2. Toda rodovia traçada na diagonal, com a numeração crescente de norte para sul, é uma rodovia diagonal de prefixo 3. E as rodovias de ligação entre estas rodovias, sem traçado específico, é uma rodovia de prefixo 4. Beleza? Então, o prefixo de rodovia no Brasil é 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Beleza? Agora, olha só. Todo mundo entendeu? Vamos lá. Pronto, olha ela aqui. Origem em Brasília, Distrito Federal. Se eu tomo a direção norte como referência, com quem que eu começo? 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070. É a que vem para Mato Grosso. É a BR-070, uma rodovia federal radial, certo? Que tem início em Brasília e o final no município de Cáceres, na fronteira com a Bolívia, certo? Então, esta é a BR-070. É aquela que entra em Mato Grosso por Barra do Garças, passa por General Carneiro, Primavera do Leste, Campo Verde e vem para Cuiabá. Beleza? Muito bem. Esta aqui é a BR-158. A BR-158 é uma rodovia longitudinal, numeração crescente do norte, do litoral para o interior. Você lembra que a que vai do Rio para a Bahia é BR-101. Então é 101, 116, 158. Ela vem lá do Rio Grande do Sul, e chega até Altamira, lá no Pará.
passa por Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Ela vai de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, até Altamira, lá no Pará. Aqui em Mato Grosso, é a principal rodovia do Vale do Araguaia, passando por Canarana, Água Boa, Nova Chavantina e pelo Trevo, lá em Barra do Garças. Trevo da Serra passa por ali. Certo? Beleza? Muito bem. Esta aqui é a BR-163. A BR-163 é conhecida como Cuiabá-Santarém, mas na verdade ela tem 3.500 quilômetros de extensão. Ela sai de Tenente Portela, lá no Rio Grande do Sul, e vai até Santarém, no Pará. Certo? Então ela atravessa também todo o país de norte a sul. Aqui ela é conhecida como Cuiabá-Santarém. É a rodovia que passa por Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, em direção ao Pará. Certo? Beleza? Muito bem. Outra. Esta aqui é a BR-174. Pessoal, presta atenção. BR-174 também é o prefixo de uma outra rodoviazinha usada lá, situada lá em Roraima. Ela está lá em Roraima. Mas aqui em Mato Grosso, a BR-174 é uma BR que atravessa um pequeno trecho entre Porto Esperidião, Pontes e Lacerda e Comodoro. Porque quando chega aqui em Comodoro, a BR-174 se encontra com a 364. E a partir daí passa a prevalecer esse prefixo. Por isso que a 364 é conhecida como Cuiabá-Porto Velho. Mas nesse curto trecho aqui, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Comodoro, é a BR-174. Beleza? A BR-364, como você está vendo, ela é 3, porque o traçado dela é diagonal, certo? É uma rodovia que sai de Limeira, lá em São Paulo, vai até a divisa com Minas Gerais e passa por Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Essa rodovia aqui, ela foi aberta, ou pelo menos foi asfaltada aqui no Mato Grosso, para Rondônia, dentro de um projeto chamado Polo Noroeste. Essa aqui, a 163, aqui ela fez parte do chamado Polo Amazônia, que foram programas do governo federal, na época do regime militar, de incentivo para a ocupação da região da Amazônia Legal. Então, esses programas incentivaram a vinda de pessoas para cá para ocupar, colonizar a expansão da fronteira agropecuária, e você tinha que ter o meio de transporte, a rodovia. Então, aí esses programas cuidaram da confecção, da implantação dessas rodovias e do seu asfaltamento. Então, a BR-364 está dentro do Polo Noroeste, e aqui é conhecida como Cuiabá-Porto Velho. Aí vem uma coisa que todo mundo vai falar. Marcelo, mas peraí, só me fala uma coisa. Quando eu vou de Rondonópolis para Campo Grande, em que rodovia que eu estou? Você está na BR-163, ainda é 163. Tá bom. Quando eu vou de Rondonópolis para Alto Garças, Alto Araguaia, onde que eu estou? Você está na BR-364. Marcelo, mas peraí. Mas as duas BRs não se encontram em Rondonópolis? Se encontram. 163 e 364. Elas se encontram lá. E outra coisa, ali perto da Escola Agrotécnica de São Vicente, a BR-070, que vem lá de Campo Verde, ela também não encontra ali? Encontra. Peraí. Então quer dizer que ali na Escola Agrotécnica, tá ali na Serra de São Vicente, você quer dizer que eu tenho 3 BRs dentro de uma? 163, 070 e 364. Sim. Então me explica uma coisa, por que só fala BR-364? Porque de Rondonópolis para cá o traçado dela é diagonal. Ali é diagonal. Então prevalece o prefixo 3. Então, por incrível que pareça, ela vem 364 para cá. Agora, quando você chega lá na Várzea Grande, no Trevo do Lagarto, o que acontece? Lá você tem a saída para Cáceres e a outra para Jangada. Então ali, a BR-070,
ela separa, ela desemparcera, ela vai para Cáceres. Então, para a Jangada, continua 163, 364, beleza? Agora aí, quando chega lá no Posto Gil, que é o acesso para Nova Mutum Diamantino, a 163 vai para Nova Mutum, a 364 vai para o outro lado, para Diamantino, por cima do Chapadão. Então, existe esse tipo de situação. Muitas vezes você pode ter 3 BRs dentro de uma, mas prevalece a numeração do traçado dela. Por isso que da Serra de São Vicente, da Escola Agrotécnica para Cuiabá, você tem 3 BRs dentro de uma, mas prevalece o prefixo 3, 364. Beleza? Muito bem. E essas aqui são as principais rodovias federais no estado de Mato Grosso. São as únicas? Não, você tem a BR-080, que é mais lá para o Nortão. Tem a BR-242, que não está asfaltada ainda, que corta, mas essas não são tão conhecidas. Estas são as mais importantes dentro do estado. Certo? Finalmente, você tem as hidrovias. Pessoal, na região amazônica, e aqui você sabe, hein? Hidrovia é o meio de transporte superficial mais barato que tem. Pelo amor de Deus, gente, é um rio. É claro, presta bem atenção, é claro que a hidrovia tem esse fator limitante, Por exemplo, primeiro, o rio tem que ser de planície. Se ele não for de planície, for de planalto, você vai precisar de obra de engenharia, eclusa e comporta, aí é grana. Certo? Então, é complicado. Então, rio de planície é melhor. Tá? Segundo, cara, seria muito bom se o rio pudesse atravessar uma área economicamente muito importante. Por exemplo, a área economicamente mais rica da Alemanha, que é o Vale do Reno, Ruhr, é cortada pelo rio Reno, que é um rio de planície, e sai no porto de Roterdã, lá na Holanda. Isso quer dizer que a produção industrial da Alemanha sai toda por hidrovia. Toda não, estou exagerando, mas uma boa parte. E hidrovia, gente, pelo amor de Deus, não tem buraco, não tem pedágio. O risco de acidente é menor, você gasta menos combustível, você transporta mais carga. Você quer comparar o valor do frete? Não tem como, não tem. Então é muito melhor. E aqui na Amazônia nós temos duas que nós usamos. A hidrovia do Rio Madeira e a hidrovia do Tapajós. Essas duas. Pessoal, a hidrovia do Madeira, certo? Ela pega o Rio Madeira ali em Porto Velho. É o Porto Velho. A extensão dela é de aproximadamente 1.450 quilômetros. Hoje ela está transportando cerca de 3,5 milhões de toneladas ano de mercadoria. Ela interliga o Rio Madeira com o Rio Amazonas. Porque aqui é o seguinte, pessoal. O Rio Madeira, ele deságua bem aqui no Rio Amazonas. Daqui do Rio Amazonas, você já vai para o oceano. Tranquilo. Sem problema nenhum, você já sai. Certo? Beleza? Então, o que nós fazemos aqui em Mato Grosso é, nós tiramos a nossa produção aqui de caminhão, rodovia, e levamos até Porto Velho. Lá em Porto Velho, colocamos no terminal portuário e aí descemos. E aí, você vai para esse lugarzinho aqui. Aqui é Porto Velho. Olha lá, como você está vendo, é embarcação de fundo chato. Não pode ser navio de casco oceânico, porque aqui é uma cheia e uma seca por ano em calha. Então você sai do porto de Porto Velho até o porto de Itacoatiara, lá no Rio Amazonas. No Amazonas. Aqui é onde fica a Hermasa. Certo? Essa empresa, Hermasa, 50% dela é do Blairo. Então aqui a turma transfere a soja para dentro do armazém, o armazém joga para dentro do navio do casco oceânico e daqui mercado externo. Beleza? Sem problema. Tá certo? Então essa hidrovia nós utilizamos. A outra é a hidrovia do Tapajós Telespires. Certo? Que é para fazer a ligação entre Santarém e São Luís do Tapajós. O problema é que o rio Telespires é um rio que é encachoeirado. Você tem que ter o acesso pela rodovia, tá? E aí você joga dentro do rio até o porto de Itaituba, lá no Pará. E dali sai para o mercado externo. Ou seja, você traz a mercadoria até Santarém e daqui de Santarém, mercado externo, você vai para o Oceano Atlântico, certo? Então, hoje,
Perdão. Esse aqui é o terminal portuário de Santarém, certo? Que nós utilizamos. Daqui pode ser utilizado. E daqui você vai para o mercado externo. Então, uma outra maneira que você tem de escoar a produção do estado de Mato Grosso, certo? A outra é a hidrovia Tocantins-Araguaia, certo? A hidrovia Tocantins-Araguaia pega o Tocantins e o nosso lado, que é o rio Araguaia, tá? Essa hidrovia, ela sai daqui de Mato Grosso, de Barra do Garças, e desce todo o rio Araguaia, navegável, tranquilo. O grande pepino era quando chegava aqui, porque é a usina hidrelétrica de Tucuruí, você tinha barragem de Tucuruí, então não dava para descer. Só que aí foram construídas as eclusas de Tucuruí. 75 metros de desnível, uma obra de mais ou menos 900 milhões de reais, está prontinha, tem um canal de 5 quilômetros, então agora você pode sair daqui de cima do lago e vir aqui para a parte baixa do rio e continuar. Só que aí nós temos que fazer mais uma obra lá no Pará, que é o derrocamento aqui no Pedral do Lourenço, que é para justamente abrir uma passagem para as embarcações poderem chegar até o porto de Vila do Conde, que é lá no Pará. Então é mais uma saída que nós temos para a produção, principalmente da parte leste, do Araguaia, do estado de Mato Grosso. E, finalmente, a hidrovia Paraguai-Paraná, certo? Que é a mais tradicional, pessoal, é aquela que sempre esteve presente na nossa história. Eu canso de falar para o pessoal, pensa o seguinte, antigamente, quando não tinha rodovia para cá, como que você acha que aqui em Cuiabá chegava comida, remédio, combustível, como? Roupa? Vinha tudo pelo rio, pessoal, pelo rio, por isso que o nome do bairro é Porto. Você vinha lá de baixo, do Rio da Prata, aí você pegava o Rio Paraná, nessa quina aqui você pegava para a esquerda o Rio Paraguai, e quando chegava mais ou menos aqui, você pegava para a direita o Rio Cuiabá, e você saía aqui. Sempre foi uma hidrovia, sempre. O problema é que no dia que o presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, veio aqui e inaugurou o asfalto até São Paulo, e eu estava lá na inauguração, é aquela estátua lá perto do Atacadão do Tijucal, que tem aquele cara com o dedo assim, ó, é o Médici. Quando ele inaugurou o asfalto até São Paulo, gente, você colocava sua mercadoria aqui num caminhão, e em 1 dia e meio ela estava em São Paulo. Em 1 dia e meio. Você vai mandar pelo Rio, você já imaginou quanto que ia demorar? Não valia a pena. Então o asfalto matou o Rio. Matou. O problema é que há 40 anos atrás, 50, se eu dissesse para alguém que Mato Grosso ia ser o maior produtor de soja, o maior produtor de girassol, de algodão herbáceo, o 3º quarto de arroz, o maior rebanho bovino, entre os 10 de cana-de-açúcar, entre os 5 de arroz, cara, tu me ia rir na minha cara. Só que hoje Mato Grosso é um baita celeiro agropecuário. Você entendeu? E boa parte dessa produção está voltada para o mercado externo. E hoje nós temos o Mercosul. Então, o que aconteceu? Nos últimos 20, 30 anos, essa hidrovia passou por um processo de revitalização. O pessoal redescobriu ela sempre esteve lá, sempre fez parte da nossa história. Só que ficou adormecida, a rodovia aqui matou ela. Agora, com o advento, de todas essas coisas que eu falei, Mercosul, produção agropecuária, mercado externo, globalização, o pessoal redescobriu ela. Então ela foi revitalizada, certo? E agora é uma opção saindo de cá muito boa. Tanto é verdade que a turma quer botar, faz tempo que já tem que sair, a zona de processamento de exportações lá em Cáceres. Justamente para você sair daqui de Cáceres, descer, e chegar até o porto de Nueva Palmira, lá no Uruguai. Esse é o porto que a gente usa. Não é na Argentina, é no Uruguai. Certo? Beleza? Então são 3.300 quilômetros de Cáceres até Nueva Palmira. Pode ser usada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Principalmente com soja, trigo, minério, combustíveis e madeira. Certo? Extremamente viável.
É claro que nós só temos que ter atenção para aquela questão ambiental, porque é uma hidrovia que passa pelo Pantanal Mato-Grossense. Então, isso inspira cuidados com o tipo de carga que você vai transportar. Já imaginou um vazamento, uma barcaça, toma com óleo diesel, vazamento de óleo no Pantanal? Ia ser um desastre, certo? Mas a nossa rede de transportes, as nossas possibilidades logísticas de transporte principais são essas aqui. Beleza? Moçada, tranquilos? Indústria, eu falei que não ia me aprofundar tanto, não vou ficar falando qual cidade que tem qual empresa, não, dei um apanhado geral. E com o tipo de indústria, o perfil da nossa indústria e a rede de transportes, a logística de transportes do Estado. Tá joia? Moçada, um grande abraço a todos, certo? E até a próxima. Eu vou gravar mais uma aula de exercícios, tá bom? Clique like.